testemunha no processo penal. Vamos lá. Bom, aqui do lado está todo o material que eu preparei para vocês. Eu fiz um verdadeiro manual mesmo. Eu acho que está um pouquinho pequena. Eu vou aumentar um pouco aqui, ó, nosso tamanho do nosso texto para ficar mais visível para vocês. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais, acho que deve 36 aqui vai ficar bom. Aí, maravilha, agora dá para ver melhor. Então vamos lá, testemunhas no processo penal. Qual que é o melhor momento para rolar a testemunha? Mas antes de eu falar isso, qual que é o melhor momento? Não, qual que é o momento, né? Eu quero falar para vocês da regra de ouro. Qual que é a regra de ouro da oitiva de testemunhas, tá? Você vai anotar aí, você vai colocar isso, vai lembrar disso a todo momento. Qual que é a regra de ouro na oitiva de testemunhas? Só pergunta aquilo que você sabe a resposta. Só para começar essa aula, eu já quero te contar que muitas vezes, quando eu presencio advogados na área criminal fazendo perguntas, eles querem perguntar muito para mostrar para o réu que está ali do lado, para o cliente que está pagando ele, que ele está atuando, que ele está agindo no processo. E aí acontece o quê? Essas perguntas normalmente vêm e acabam com toda a defesa, estraga toda a defesa do processo. Por quê? Você vai fazer uma pergunta que você não sabe a resposta e você vai perguntar, por exemplo, para um policial militar. E o policial, às vezes, ele está ali e ele vai querer apresentar uma versão contrária da do réu, porque naturalmente ele quer confirmar o trabalho dele. É a mesma coisa você perguntar para mim, Rodrigo, sua aula é boa? Eu vou falar para você que minha aula é ótima. Claro que eu vou falar isso. Eu tenho que garantir o que eu estou fazendo, exatamente assim que o policial vai atuar. Então, às vezes você vai fazer uma pergunta para o policial tentando achar um erro dele no processo, que ele não vai querer te responder que foi um erro dele, óbvio. E também para a vítima. Às vezes a vítima está com vontade de condenar o seu cliente. E aí você vai perguntar ali para ela aquilo que você não sabe a resposta só para demonstrar para o seu cliente ali que você está trabalhando. Isso vai ser péssimo para você. Então qual que é o meu conselho aqui? Você já antes da audiência, senta com o seu cliente e explica para ele tudo o que vai acontecer. Fala, olha, a gente vai ouvir as testemunhas que estão intimadas para a audiência é essa e essa. Eu, se não precisar, não vou fazer perguntas, não assusta se isso acontecer, porque às vezes a pergunta pode mais te prejudicar do que te ajudar. Eu vou preparar algumas coisas, mas só vou perguntar aquilo que eu já sei que elas vão responder no nosso caso. Outra coisa bacana, quando você está conversando ali com o seu cliente, pergunta para ele exatamente o que aconteceu no processo. Eu sei que isso é difícil, que às vezes eles não querem falar exatamente a verdade do que aconteceu para vocês. Eles vão dar a versão deles, você não vai saber se aquilo é verdade ou não. Eles não querem falar que eles cometeram um crime mesmo assim, por exemplo, mas você tem que saber o que aconteceu, porque a tua pergunta vai depender disso. Ela entra na regra de ouro. Só pergunta aquilo que você sabe a resposta. Se o cara chegou para você e falou assim, olha, eu realmente fiz esse furto, eu realmente entrei lá na casa, realmente quebrei o vidro, adianta você fazer pergunta se o vidro estava quebrado, se a casa tinha sinal de arrombamento? Você já sabe que a resposta provavelmente é sim, então você não vai perguntar isso. Então a estratégia do que você vai perguntar dentro do processo é feita junto com o seu cliente e ele te contando exatamente o que aconteceu. Ou ele vai falar, não, eu não estava lá, eu não participei de nada disso. Aí ele abre uma possibilidade para você fazer outros tipos de pergunta, tá? Então a estratégia defensiva ela sempre acontece junto com o seu cliente.